Boa tarde. Bem-vindos a todos e todas ao nosso terceiro dia do webinar pedagógico. Temos como tema Educação Humanizada como possibilidade para cuidar de todos, incluir, reexistir, insistir e reviver. Esse webinar pedagógico traz como objetivo conceber a educação como serviço público indispensável para atendimento de todos. Contribuir com a constituição do território como lugar melhor para se viver. Nesse momento, vamos iniciar a primeira parte do nosso evento com a palestra que vai ser mediada pelo professor Leandro Lucas Piedade de Abreu. Quem é Lucas? Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, especialização em Educação Especial pela Faculdade Montenegro, está concluindo especialização em Libras pela Faculdade em Brasília, atuou como coordenador da Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação em Moju. Atuou na Assessoria Pedagógica da Universidade do Estado do Pará, UEPA. Ministrou disciplina nessa instituição, tais como Fundamentos da Educação Especial, Educação Matemática e Inclusão e Libras. É pesquisador na área de Educação Especial, com foco no autismo, onde atua ministrando palestras e oficinas. Atua também como orientador de TCC relacionados à inclusão. Ministrou disciplinas em inclusão na Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, FAM, Abaetetuba. Atualmente, compõe a Coordenação de Educação Especial da SEMEC Abaetetuba. Bem-vinda, professor Leandro Lucas Piedade de Abreu. Obrigado, Bárbara. Boa tarde a todas e a todos da Rede Municipal de Abaetetuba de Educação. Nesta tarde, vamos iniciar com a palestra sobre saúde mental e afetividade com Keila Rodrigues Fernandes Nogueira. Keila é bacharel em Psicologia pela UNAMA, formação em Psicologia Jurídica e Psicologia Clínica em Gestalt Terapia pela Universidade da Amazônia. Possui pós-graduação em Extensão em Saúde Mental pela ESAMAS. É proprietária da Clínica de Psicologia, Saúde e Bem-Estar Empodere. Professora de cursos técnicos no IEPAM e atualmente Keila é psicóloga do CAPES 2 da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba. Neste momento, temos o prazer de receber a psicóloga Keila Rodrigues Fernandes Nogueira. Seja muito bem-vinda nesta tarde e fale conosco acerca de saúde mental e afetividade. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando, nesse momento. Agora estamos todos através do remoto, para fazer essa formação. Acredito que seja a primeira vez, Leandro, que isso esteja acontecendo. Então, para mim é uma alegria, estou me sentindo lisonjeada por estar aqui, por ter sido convidada para estar nesse momento aqui, conversando um pouco com vocês sobre um tema tão relevante neste momento, Falar de saúde mental e de afetividade. Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouco do conceito de afetividade. A afetividade é o estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir das situações. Segundo Piaget, tal estado psicológico é de grande influência no comportamento e no aprendizado das pessoas, juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Faz-se presente em sentimentos, desejos, interesses, tendências, valores e emoções, ou seja, em todos os campos da vida.
Então, a nossa vida ela é permeada por sentimentos relacionados aos relacionamentos humanos, né? E nesse nível, né, de humanização, nesse nível do ser humano, nós temos várias áreas, né? Nós temos o físico, nós temos o psicológico, nós temos o familiar, o social, o nosso trabalho, né? São várias coisas que nos influenciam enquanto seres humanos, né? O espiritual. Então, no meio de todos esses relacionamentos, nós temos a afetividade, né? A afetividade é algo que desenvolve sentimentos positivos, comportamentos positivos dentro de nossa vida, dentro das nossas relações. Né? Então, aí nós desenvolvemos comportamentos positivos, nós desenvolvemos aprendizados, porque nós passamos a saber lidar com essa atividade em relação com as outras pessoas. A afetividade, ela está ligada diretamente às nossas emoções, tá? Então, quanto mais afeto, né, mais as pessoas se tornam mais humanas, mais empáticas, se preocupam mais com o outro. Por quê? Porque eu tive um carinho, eu tive uma atenção, eu tive um aconchego, eu tive uma escuta, eu tive alguém para me ouvir, né? Então, a afetividade, ela está ligada diretamente a todas as nossas emoções positivas. Com afetividade, eu tenho emoções positivas. Sem afetividade, né, é possível que eu tenha emoções negativas. Então, é a presença ou ausência do afeto determina a forma com que o indivíduo se desenvolverá. Também determina a autoestima das pessoas a partir da infância. Então, se você tem sua criança dentro de casa, dentro da sala de aula, e você elogia, né, você conversa, você explica, você orienta, a gente percebe que essa criança, ela também cresce e passa a ser um adulto que tem uma autoestima elevada, né? Porque ela foi elogiada, ela foi valorizada, ela foi reconhecida pelo que ela tem de bom. É claro que vão ter uns momentos que a gente vai precisar chamar atenção, conversar, orientar por alguns erros. É claro, nós somos seres humanos, a gente erra, a gente acerta, né? Principalmente as crianças que estão se desenvolvendo, que estão conhecendo o mundo, são curiosas, estão começando a viver a vida. Então, nós, como seres humanos, nada mais do que estarmos, né, em sintonia com elas. Muitas vezes a gente também não sabe como agir, mas a gente precisa estar buscando estar em sintonia com aquela criança, com aquele ser humano, com aquele adolescente, para que a gente veja nela algo de desenvolvimento positivo, para que todos os nossos relacionamentos positivos com essa criança sejam estimulados entre você e ela. E na fase adulta, a autoestima dela seja uma autoestima diferente, né? Uma autoestima positiva, que ela se reconheça como ser humano, que ela reconheça seus valores, as suas capacidades, né? E que ela olhe para ela mesma e diga: eu posso, eu consigo, eu sou capaz disso. Então, a afetividade permeia por todos esses aspectos, né? Também determina, né, como eu disse, a autoestima das pessoas a partir da infância, pois quando uma criança recebe afeto dos outros, consegue crescer e desenvolver com segurança e determinação. Então, ela se conhece, ela é determinada, ela é segura do que ela quer, né? Então, a afetividade, ela é muito ampla. E ela é muito importante mesmo para a nossa vida. A afetividade é uma sensação de extrema importância para a saúde mental de todos os seres humanos, por influenciar o desenvolvimento geral, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo. Então, uma criança, quando ela tem afeto, o afeto, ele é desenvolvido através do elogio, ele é desenvolvido através do acolhimento, através de um olhar de carinho, um abraço, um beijo. Isso sim desenvolve uma criança através do afeto.
né? E quando a gente desenvolve isso nelas, elas acabam tendo um desenvolvimento geral muito positivo. O comportamento dela é mais tranquilo. Por quê? Se ela vivenciar alguma situação negativa, um erro, uma situação que ela criou, que ela acabou estando naquela situação e não foi uma situação legal, e ela tem consciência disso, o que que acontece? Ela não vai ter medo, ela não vai ter receio, ela não vai mentir, ela não vai em nenhum momento ficar inseguro de conversar com você. Ela vai querer conversar porque você passa a segurança para ela. Independente que seja uma coisa não tão boa, como uma coisa boa. Ela conquistou algo, ela ficou feliz com uma nota boa, o pai dela chegou de viagem, ela quer contar para o professor, para a tia, para a avó. Então, quando a gente tem essa visão, né, de acolher, independente do que seja, a criança, ela cria uma segurança com a gente, ela cria uma confiança, e isso reflete nela, na autoconfiança dela, no autoconhecimento dela. E é muito importante a gente estar refletindo sobre isso, como a gente está lidando com as nossas crianças. Desde a nossa casa até no nosso trabalho, né? Nós estamos falando aqui com professores, então isso tem a ver com a sala de aula também, né? Então a gente tem que estar observando como essas crianças se comportam e de que forma eu posso ajudá-las. Aí tem um tópico que eu acho muito importante da gente falar, que tem muito a ver com afetividade, que é a empatia. Essa palavra agora, ela está na moda, né? Estamos falando muito de empatia, nós estamos vivendo um momento, não diria trágico, né? Mas de muitas perdas, de muitos sofrimentos, por nós estarmos vivendo esse momento pandêmico, né? Então, muitas pessoas estão entristecidas dentro de casa, estão com medo. Vou dizer para vocês que desde quando iniciamos a pandemia em março, a emoção que mais me apareceu nos meus atendimentos psicológicos foi o medo. Né? Então, nós temos uma variedade de emoções que nós sentimos, né? Nós somos seres humanos, a gente sente muitas emoções, mas o medo foi uma emoção que pegou todo mundo de surpresa. Né? O medo de morrer, o medo de perder um ente querido, e aí essas situações, esses pensamentos negativos, eles começaram a surgir por conta desse momento, né, único, que nós não esperávamos, e de repente eu tive que parar a minha vida do dia a dia, né, a minha rotina, porque era fora de casa, e de repente eu tive que parar tudo isso. Eu tive que ficar em casa, e eu não tinha uma rotina dentro de casa. Né? A rotina de dentro de casa, eu vou almoçar em casa e saio, né? Eu durmo e saio. Então, eu não tinha uma rotina de ficar todo dia dentro de casa. Ninguém me perguntou se eu queria ficar dentro de casa. Eu tive que ficar, né? Então, isso foi muito difícil para as pessoas se adaptarem, né? As crianças, os adolescentes, os idosos, os jovens, os adultos, os pais, né? Agora, o que fazer com essas crianças dentro de casa? E isso foi a maior dificuldade. E aí a orientação que a gente sempre dá é assim, a gente faz a reflexão, claro, né? Tudo está sendo muito difícil, muito complexo, mas a gente precisa criar uma rotina, uma adaptação dentro do nosso espaço onde a gente vive. Nós somos seres humanos. Nós já estudamos, né, que nós somos seres adaptáveis, então essa reflexão a gente precisa fazer. Né? Se eu sou possível de me adaptar em todos os ambientes, porque nesse momento agora dentro da minha própria casa eu não consigo me adaptar. Eu não consigo criar uma rotina, eu não consigo olhar para minha casa e entender que lá dentro pode ter algo que esteja precisando de uma mudança, né? De tirar coisas que eu possa doar, de estudar, de ler um livro que talvez os livros... Eu comprei quantos livros e aqueles livros estão guardados e eu nunca li porque não dava tempo, né? Porque eu trabalho, eu estudo, eu cuido de filho, eu cuido de marido, de casa. Os maridos, às vezes, trabalham fora, em lugares distantes, né? E aí veio a empatia,
Vamos ajudar as pessoas que estão passando por necessidades, né? Vamos nos colocar no lugar do outro que está em sofrimento psicológico, que perdeu alguém por conta da pandemia, né? E aí veio essa palavrinha aí. Vamos entender um pouquinho o que é empatia? Empatia é a competência emocional para compreender o significado de quando alguém, através de suas próprias ações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa, tentando entendê-la. Então, eu estou aqui na minha casa, eu estou muito bem, eu tenho comida, estou estudando, a minha filha está estudando online, eu tenho internet, mas as pessoas que não têm, muitas vezes não têm o que comer nesse momento porque perderam seus empregos, né? De que forma eu posso estar ajudando essas pessoas? De que forma eu posso estar ajudando em um medicamento porque não tem dinheiro para comprar o seu medicamento? De que forma eu posso estar ajudando essas pessoas que estão passando por alguma necessidade? Então, a empatia, para mim, ela veio para ficar. Veio para ficar porque é um conceito muito importante hoje, é um conceito humano, um conceito humanista. Devemos olhar o outro como um ser humano. E não interessa a raça, não interessa a religião, não interessa, né, o que você acredita, o que você não acredita, o que você é, o que você não é. Você é um ser humano que precisa de ajuda, você é um ser humano que precisa de apoio. Então, eu sou professora, eu tenho uma internet em casa, eu tenho câmera, eu tenho um iPhone, eu tenho uma câmera que filma, eu tenho a melhor internet da cidade, mas eu tenho um colega que não tem e precisa das aulas dele. Por que que eu, como profissional, não posso estar ajudando esse meu colega? Amigo, vem para cá para casa, você grava sua aula, eu lhe ajudo. E aí, de repente, esse amigo, esse colega, pode também estar ajudando você de uma outra forma, né? Então, a gente tem que ver que nós temos características diferentes, capacidades, habilidades diferentes, né? Muitas vezes no meu trabalho, eu ajudo com uma palavra, com o meu trabalho, com um conselho, e aí eu preciso de outras pessoas para fazer coisas que eu não sei fazer. Né? Dá um problema no meu telhado, eu não sei trocar uma telha, eu não sei furar uma parede, então eu tenho que contratar alguém que tenha essa habilidade. Então nós temos que valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que eu quero que elas sejam. Né? Aceitar o outro como ele é e valorizar aquilo que ele tem de bom. Né? Então, nos colocar no lugar das pessoas é muito importante para que a gente possa estar entendendo a necessidade do outro e para aquilo que a gente veio. Né? Para que nós viemos? Para que nós estamos aqui? Nós vivemos em sociedade. Se fosse para a gente viver sozinho, a gente não vivia em sociedade. Então, a gente está aqui porque deve ter algum motivo. Vivemos em sociedade. Porque, com certeza, alguma coisa a gente precisa fazer pelo outro. E, com certeza, em algum momento, a gente também vai receber em troca de alguma forma. Que, às vezes, não é para as pessoas que a gente ajudou. Às vezes, a gente recebe ajuda de outras pessoas que a gente nem conhece. Então, a gente só tem que fazer e ponto. Acabou, é ponto final. Eu ajudei, meu coração pediu e é isso. Se eu receber em troca, é consequência do que eu fiz, é consequência do que eu ajudei. Né? Então, empatia é muito profundo, é muito sensível, é muito delicado a gente falar de empatia, porque é um conceito muito cheio de humanização, né? Que é o que nós estamos vivendo esse momento hoje, a humanização, ter humanidade pelos outros. Aí eu tenho um processo do despertar da empatia, né? Então eu vejo, eu olho, né? Presto atenção no que está acontecendo. Eu me deixo vulnerável porque eu me sensibilizo com a situação do outro. Eu tento criar uma narrativa pessoal, criar uma ideia. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, né? E aí eu desperto uma sensação em mim de ajuda, de querer ajudar. Com isso, eu crio uma conexão com essa pessoa, faço a reflexão e ajo. Né? Então, esse processo da empatia, ele perpassa por várias coisas, né? Primeiro eu, sem nenhum sentimento, e no fim eu já ajudando alguém que precise dessa ajuda, né? Aqui nós temos algumas imagens que mostram algumas pessoas, né?
se relacionando com amor, com carinho, professores com seus alunos, né, idosos com seus netos, crianças se abraçando. A gente precisa, estimular esse amor entre os nossos filhos, esse carinho entre os nossos alunos. A gente precisa dizer para eles que nós precisamos nos cuidar, que independente do que eu possa, se eu posso ou não, mas se eu tiver a possibilidade e fazer algum esforcinho, eu posso sim estar ajudando as pessoas que precisam, tá? E agradecer é a arte de atrair coisas boas. Se eu agradeço, eu atraio. Se eu faço, eu atraio. E atraio coisas boas porque é de coisas boas que a gente está precisando, né? Não tem mais como a gente pensar em coisas que não nos agradam, tá? Então, a minha gratidão por esse momento, espero ter contribuído com vocês um pouco, né? Gratidão, gratidão, gratidão a todos. E muito obrigada a vocês. Aproveitem, né, a tarde de hoje, estudem, se reciclem, absorvam tudo que vocês puderem absorver. E o meu carinho a todos os professores, que hoje, para mim, são a profissão e a classe que merecia receber todos os abraços e todos os beijos do mundo. Muito obrigada. Muito bem, Keila. Agradecemos muito pela sua palestra sobre saúde mental e afetividade. Muito importante estarmos aqui ouvindo isso. Nós temos aqui algumas contribuições dos nossos educadores e queremos aqui compartilhar com você. A primeira é da professora Ediene Azevedo. Ela diz o seguinte: como manter a afetividade com nossas crianças nesse momento de pandemia, no qual estamos distantes fisicamente delas, né? Uma das perguntas. Outra contribuição é de Rosinete Negrão, que ela diz o seguinte: eu acredito muito nisso tudo que aquele está colocando, que o processo de aprendizagem dos nossos alunos é muito mais consistente quando os tratamos com afetividade. Outra contribuição aqui é do nosso querido Roberto Francisco, que trabalha conosco. Ele diz: equipe do protocolo da SEMEC acompanhando o webinar, né? Nosso grande amigo ali que está nos apoiando também, sempre. E a Neusilane Peixoto diz o seguinte: a empatia é uma forma de enxergar o outro com os olhos do coração. A gente vai passar para Keila responder a pergunta da professora Ediene Azevedo. Como manter a afetividade mesmo nesses momentos de pandemia em que fisicamente estamos distantes? Muito bem, Ediene, né? Ediene, um abraço para você. É assim, com relação às crianças, a gente precisa estar mais próximos dos pais, né? Porque na ausência delas conosco, a gente sabe que quem está ali formando, cuidando dessas crianças são os pais. Então, na verdade, assim, buscar estar perto delas de alguma forma, né? Fazer um vídeo, conversar um pouquinho no Zap, como a gente tem feito nas redes sociais, né? É bom, mas procurem estar mais próximos dos pais, tentem conversar um pouco com eles sobre como orientar as crianças dentro de casa, que é um pouco de tudo isso que eu falei, né? Procurem saber como é que estão, procurem orientar com relação à afetividade, o carinho, de como cuidar. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, as crianças ficam muito impacientes e agitadas dentro de casa, então agir de forma agressiva talvez não seja a melhor opção, né? Então tentem agir com o melhor amor e o maior amor possível, paciência. Eu sempre falo para os pais que oriento, né? Eu atendo muitas crianças e adolescentes no CAPS e a gente orienta os pais. Palavra principal para cuidar de nossas crianças: paciência. Porque elas estão em processo, né? Se nós já aprendemos muitas coisas todos os dias, imagine uma criança, né? Então, elas vão acertar, elas vão aprender, mas elas vão errar, elas vão tropeçar, elas vão cair, né? E se toda vez que isso acontecer, eu reclamar, eu criticar, eu brigar, aí eu não estou acolhendo, eu não estou sendo afetivo. Então, eu preciso pensar e repensar de como que eu, pai, eu, mãe, estou cuidando da minha criança dentro de casa. Acho que é isso. Muito obrigado, Keila. Agradecemos por todas as suas contribuições. Como educadores, realmente, precisávamos muito ouvir sobre saúde mental e afetividade. A gente te agradece imensamente. Nesse momento, vamos passar para uma outra parte aqui do nosso evento, onde falaremos sobre currículo, sobre o nosso guia metodológico para a rede docente e algumas outras questões importantes para iniciarmos o nosso ano letivo, que já está bem pertinho.
Para fazer esse momento, quem irá mediar é a professora Maria Bárbara da Costa Cardoso. Ela é doutora em educação. Para fazer? Bom, a professora Kelly aqui me acionou, dizendo que ainda tem uma pergunta para Keila. Então eu vou voltar aqui. Vamos lá. Tá ok. Muito bem. Vou fazer mais uma pergunta aqui para Keila, porque é realmente uma pergunta importante, para que ela possa contribuir. Daqui a pouco eu continuo chamando a professora Bárbara, então, né? Como o programa é ao vivo, às vezes acontecem essas situações. Bom, Bela Ilhas, né, diz assim, ó, muitos professores estão com síndrome de ansiedade por conta da pandemia. Já é um sintoma de depressão? Vamos lá, Keila. O que você nos fala? Olha só, a gente tem recebido muitos professores em consultório, né? A gente está dando essas orientações, né? Com relação à ansiedade, a depressões. Um transtorno que mais aumentou agora nesse período de pandemia foi realmente a ansiedade, né? Porque de repente eu parar tudo que eu faço e aí quando volta, será que isso vai acabar? Será que não vai? E aí, eu acho que não vai mais voltar. E quando é que eu vou ver minhas crianças? E quando é que eu vou trabalhar? Então, pessoas que têm 20 anos fazendo a mesma coisa todo dia, de repente parar, é muito difícil, é muito complicado. Mas, assim, tudo é uma questão de bom senso e de entender que isso tudo vai passar, né? Mas não podemos deixar de buscar ajuda, porque isso pode evoluir para algo mais grave, para coisas mais graves, né? Então, sintomas mais graves. Então, uma coisa é ter o pensamento negativo e outra coisa eu começar a ver, a ouvir coisas que normalmente eu não vivia. Então, realmente a gente tem que cuidar, né? Mas pode evoluir para outras coisas? Pode. Então, precisa cuidar sim. Muito, muito mesmo. Muito obrigado, Keila. Agora sim, né? Vamos dar continuidade.